Boa noite, galera. Todo mundo bem? Voltamos. Quanto tempo, né? Todo mundo me ouve bem? Tudo certo, prof. Certíssimo, né? Beleza, então. Legal, galera. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos à nossa última aula do dia, fechando com chave de ouro, com filosofia. Hoje nós vamos adentrar simplesmente no grande mestre Sócrates, o pai da filosofia ocidental, pai fundador da ética e da moral, o pai do pensamento filosófico clássico, o cara que é um divisor de águas da filosofia. Existem os pré-socráticos e os pós-socráticos. O cara que é a encarnação da filosofia em si. Nós vamos entrar agora no cara que dispensa apresentações, Sócrates, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui o material com vocês. Lembrando que esse material já disponibilizei lá para vocês no grupo da turma, né? O material de Durkheim e Weber. E eu já estou com a lista de exercícios de Durkheim e Weber, eu vou disponibilizar para vocês também. E hoje eu vou entrar também na parte de Sócrates, ok? Compartilhando então aqui a tela com vocês. Beleza, galera. Se alguém, porventura, não estiver conseguindo visualizar o material, dá um grito aí para nós, tá? Não sei se vocês souberam das últimas notícias, mas a Justiça parece que bateu o martelo e determinou a volta às aulas presenciais, né? Vamos aguardar as cenas de capítulos futuros, como é que vai ficar, se não vai vir um juiz aí para derrubar a liminar. Vamos ver como é que vai ficar, né? Mas, enfim, independente disso, vamos focar, vamos com sangue no olho, faca no dente, que o sucesso vai ser um mero detalhe. Então, galera, a partir de agora, nós vamos começar a analisar um dos filósofos mais importantes da antiguidade, ele que foi mestre de Platão, ele que foi um divisor de águas do pensamento filosófico para muitos estudiosos, aquela galera que estuda a história da filosofia. Sócrates, ele é a encarnação da filosofia. Enquanto os pré-socráticos estavam preocupados em analisar a physis, a natureza ao seu redor, Sócrates olha para dentro de si mesmo. O famoso conhece-te a ti mesmo, eu só sei que nada sei, são duas frases determinantes, definidoras do pensamento socrático. E a gente vai trabalhar esse cara nessa nossa aula. Mas para a gente entender quem é Sócrates, a gente tem que entender o contexto histórico a qual ele vivia. A conjuntura histórica, o momento histórico, quais são as condições históricas que Sócrates presenciou, viveu, que foi determinante para a sua forma de pensar. Tudo bem? Então, vamos analisar as condições históricas do mundo grego antigo, tudo bem? Em aspecto mais social, eu posso dizer que esse momento é o momento da vitória dos gregos sobre os persas. Então, é o momento da vitória dos gregos sobre os persas. Só lembrando, galera, você já deve ter estudado lá na aula de história. Gregos e persas travaram uma terrível batalha, as chamadas guerras greco-persianas ou guerras médicas, entre 490 e 448 a.C. Essa guerra era um conflito entre os persas, o Império Persa, que se expandia rapidamente, e os gregos foram a pedra no sapato dos persas. Porque se os persas tivessem passado pelos gregos e chegado à Europa, provavelmente a história da Europa seria diferente. Talvez essa aula seria outra aula. Talvez a nossa história seria uma história diferente, né? Inclusive o pensamento filosófico também, né? Então, galera, os gregos barraram o avanço persa, venceram os persas em 448, na Batalha de Micale e Plateia, e a vitória dos gregos foi decisiva, graças à Liga de Delos, aquela aliança militar entre as polis gregas lideradas por Atenas. Mas logo em seguida vai vir outra guerra, a Guerra do Peloponeso,
entre 431 a 404 a.C. Esta guerra, a Guerra do Peloponeso, levou ao enfraquecimento da polis. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra entre as próprias cidades-estados, né? Que levou ao enfraquecimento das polis e à invasão do Império Macedônio, primeiro de Filipe II, depois de Alejandro o Grande. Né? Então, eu tenho também, logo em seguida, né, a Guerra do Peloponeso. Ok? Beleza. Esse é um momento de conflito. De vitória de Atenas. Então, nesse momento da vitória de Atenas, é um momento conhecido como o século de Péricles. O século V antes de Cristo, ficou conhecido como o século de Péricles. É o momento do, digamos assim, do auge da democracia, é o momento em que Atenas dominava o comércio marítimo, é o momento da expansão do comércio marítimo, e Atenas se destacava como a principal polis do mundo grego antigo. E, repito, Sócrates está vivenciando toda essa situação. Em termos de condições políticas, é o momento do auge da democracia. Aquela ideia da isonomia, da igualdade de todos perante a lei. Aquela ideia de que o cidadão ateniense, homem, filho de pai e mãe ateniense, reunido na eclésia, a praça pública, na ágora, podia tomar decisões diretamente para a polis. Aquela ideia de que todo homem cidadão livre tinha direitos políticos, que o bom cidadão é um bom político. Então, é o momento do auge da democracia. Muitas polis gregas estão copiando o modelo democrático ateniense, porque Atenas era o exemplo até então. Mas a condição, talvez a mais importante, a mais cobrada no Enem, que já caiu 2 vezes, é a condição cultural. As condições culturais foram determinantes, decisivas para o pensamento socrático. Eu vou mostrar para vocês. Essa condição cultural envolve a educação, deixa eu voltar aqui de novo, envolve a educação e o teatro grego, que voltaram-se para se formar cidadãos críticos. Cidadãos com o pensamento lógico e racional, criticando a postura moral, ética dos políticos, dos governantes, fazendo duras críticas às condições sociais das polis, e a gente vai entender como que o teatro e como que a educação foram decisivos para a formação do pensamento socrático. Vamos começar com o teatro. A palavra teatro vem do grego, que significa lugar em que se vê. A palavra teatro significa lugar em que se vê. O teatro foi inventado na Grécia Antiga, lá por volta, aproximadamente, ali por volta de 550 a.C., tá? E ele levou os gregos a fazerem reflexões críticas sobre a política, sobre a polis, sobre o cidadão, sobre o que é ser um cidadão. E havia 2 tipos de peças. Havia a tragédia e a comédia. Então vamos começar pela tragédia. Vamos lá. A primeira forma de peça era a tragédia. Tragédia. O que a tragédia representava, galera? A tragédia representava as histórias mitológicas. Ela narrava, contava os mitos das polis. O que possibilitou o choque, o conflito das tradições, daquilo que é tradicional, com o pensamento racional. Então, as tradições mitológicas se chocaram com a racionalidade. O cara estava lá assistindo a peça. Aquiles toma uma flechada na calcanhar e morre. Aí o cara, pá, tá de sacanagem comigo. Isso aí é uma palhaçada, né? O cara começa a duvidar das tradições, duvidar dos mitos. Ninguém morre com uma flechada no calcanhar. Que isso? Né? Não é possível, né? As pessoas começaram, ao assistir os mitos nas peças da tragédia, começaram a duvidar se aqueles mitos realmente eram fatos. E começaram a criar uma opinião mais crítica sobre aqueles mitos. Então, a tragédia, ela representava as histórias mitológicas. Então, ela representava os mitos. E, consequentemente, permitiu o choque entre a tradição mitológica e o pensamento
racional. Aí imagine Sócrates assistindo essas peças. Sócrates vendo aquilo e começando a pensar, peraí, será que foi isso mesmo que aconteceu? Entende? Ele começando a duvidar dos mitos. Então a tragédia, ao começar a representar os mitos, fez com que houvesse o choque do pensamento mitológico tradicional com o pensamento racional. E também a comédia. A comédia era uma outra forma de peça. Comédia. O que é a comédia, professor? A comédia, ao contraponto da tragédia, ela é uma crítica baseada em sátiras, que buscam ridicularizar os vícios, as imperfeições da polis e de seus políticos. Então, ela ridiculariza os vícios, são representações da ridicularizam os vícios da polis e seus políticos. Sem contar que essas peças também fazem uma denúncia social. Elas apontam para os problemas sociais da polis. Elas abordam os problemas sociais e políticos, como, por exemplo, corrupção. Ainda bem que não existe mais corrupção, né, nesse mundo, né? Inclusive no Brasil não existe mais, né? Vocês sabem disso, né? Então, essas peças teatrais, elas faziam duras críticas sociais, faziam críticas e denúncias sociais à situação política das polis. E, consequentemente, cria esse senso crítico no telespectador, naquele que está assistindo, tudo bem? Então, o teatro colaborou dessa maneira. E a educação foi através da chamada nova areté. O que é a nova areté? A palavra areté, ela vem do grego e significa perfeição, excelência e virtude. Tá? Então, a areté, a nova educação, significa perfeição, excelência e virtude. Então, a nova educação voltava-se a formar um cidadão de excelência, perfeito, virtuoso. Esse era o objetivo da nova educação, conhecida como a nova areté. Como era que era a antiga educação, professor? Era uma educação feita no ginásio. E no ginásio, essa educação ali feita, produzida, era uma educação voltada para formar o guerreiro saudável, forte, belo, para lutar e defender a polis. Era isso a antiga educação feita no ginásio. A nova educação, a nova areté, visando formar o soldado, o homem, o cidadão perfeito, excelente e virtuoso, ela tinha uma educação voltada principalmente para onde? Para ensinar nada mais nada menos a perfeição física e a perfeição espiritual. Então, no quesito perfeição física, havia uma preocupação em formar o soldado com treinamento físico para ser o futuro guerreiro da polis. Então, eram treinamentos físicos para formar soldados, futuros guerreiros da polis. Enquanto, né, deixa eu tirar aqui o negrito, enquanto, por sua vez, né, a perfeição espiritual visava a educação com base na poesia, na música, na retórica, e é nessa parte da retórica, de saber falar bem, que entram os sofistas, os mestres na arte de falar, tudo bem? Então, a perfeição espiritual, ela parte necessariamente da educação, voltando a preparar com educação com poesia, música, ok? Poesia, música, retórica, e é aqui que entram os sofistas, os mestres na arte de ensinar. E só de antemão já vou adiantar, Sócrates e os sofistas vão bater de frente, porque o Sócrates é um cara que não quer cobrar para ensinar, enquanto os sofistas, esses professores itinerantes, vão cobrar para ensinar. Então, a gente vai falar isso já já. Então, resumidamente, as condições culturais, de todas elas, é a mais importante.
Condição política, condição social, condição econômica é mais abordado lá na história. Agora, as condições culturais são fundamentais para entender o pensamento de Sócrates. Sócrates viveu o teatro, viveu a comédia, estudou nessa nova educação, nessa nova areté, buscando a perfeição, a excelência, a virtude. Ou seja, ele é um filho do seu tempo histórico. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Perguntas, dúvidas? Tudo certo. Certo? Tudo bem. Beleza, então. Então, quem eram os sofistas, professor? O sofista, a palavra sofista, na verdade, né? Ela é uma palavra que vem do grego sofia. Sofia, que significa sabedoria, conhecimento. Então, os sofistas são aqueles que se consideram sábios, que se consideram detentores do conhecimento. Esses são os sofistas. Os sofistas eram os mestres na retórica e na manipulação das palavras. Eles convenciam com uma boa retórica. Então, eles são mestres da retórica, da eloquência, de falar bem em público, na manipulação das palavras. Manipulavam as palavras. E existe, vocês sabem, existe curso de retórica. Existe curso que ensina você a falar bem em público. E os sofistas eram mais ou menos esses caras. Eles ensinavam a falar em público, a usar as palavras corretas, no tempo correto, no momento correto. Bem? Então, eles eram mestres na arte de falar em público. E o objetivo era sempre o convencimento. O objetivo era o convencimento. Era convencer o outro. E aí, interessante que entra uma questão aqui. Não importava se o que estava sendo dito era verdade ou não. O mais importante ali era a maneira como se vai falar, e não o que vai falar. Então é muito comum que esses sofistas mentissem. Eles mentiam mesmo, descaradamente. Usavam as palavras corretamente, distorciam os fatos, e aí eles tentavam convencer com base na mentira. Naquilo que a gente chama de falácia. O que é uma falácia? É algo que não é verdadeiro. É algo que é falho, naquilo que é fake news, entende? E a gente sabe que muitos políticos hoje no Brasil se fazem valer dessa ideia sofista, de que não importa se é verdade ou não o que eu digo, o mais importante é eu convencer o outro. E propagam fake news, pós-verdades nas redes sociais, etc, etc. Olha que gancho legal para você fazer com sofistas com fake news numa redação. Olha que legal isso aí. Então, o objetivo era o convencimento. E não importava necessariamente, né, se o que estava sendo dito era verdade ou não, porque para eles a verdade é relativa. Relativa em que sentido? A minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade. O que importa é como nós vamos defender, cada um vai defender a sua verdade. Isso que importa, entende? Então, galera, né, o objetivo desses caras nunca era o compromisso com a verdade, pelo contrário. Eles não acreditavam que a verdade era que havia uma verdade única. Para eles, não existia uma verdade única. Ok? E um dos sofistas mais importantes da história é nada mais, nada menos do que Protágoras, nascido na cidade de Abdera. Protágoras de Abdera nasceu em 481. Ele é um dos defensores do relativismo da verdade. Ele é defensor do relativismo da verdade. Professor, o que é essa ideia do relativismo da verdade? Essa ideia segue a concepção de que não existe uma verdade única e absoluta. E que a verdade para um indivíduo não necessariamente é a verdade para o outro indivíduo. Trata-se apenas de meras opiniões. E que ninguém está errado. Cada um possui a sua verdade. Então, essa ideia aqui é de que ninguém está errado, e que cada um possui a sua verdade, ok? Essa ideia por detrás de cada um possui a sua verdade é a ideia do homo mensuri. Homo mensuri. O que é o homem mensuri? O homem é a medida de todas as coisas, tá? O homem é a medida de todas as coisas. Essa é a ideia por detrás dessa expressão homo mensuri, de que o homem é que sabe a sua verdade. Então, a partir dessa ideia, o homem é o critério para tudo.
O ser humano é aquele que mede, que julga, que avalia todas as coisas. E o Protágoras negava que existisse um critério absoluto, verdadeiro, que determinasse o que era falso, o que era, né, o que era verdade. E ele, portanto, segundo ele, né, o único critério de avaliação das afirmações era o próprio indivíduo, o próprio ser humano. E as coisas poderiam ser de uma forma para alguém, completamente diferente para outra ainda. Então ninguém estava errado, cada um possui a sua verdade. Aí a pergunta que se faz é, podemos relativizar tudo? O que vocês acham? Podemos relativizar tudo? Tudo é relativo? Não. Claro que não, né, gente? Corrupção é corrupção, ponto final. Não é porque eu vou levar uma caneta lá do meu escritório para casa. Tem tanto lá no almoxarifado, mas isso não é roubo, não? Não, tem tanto lá, entende? Isso é tão roubo quanto um político que desvia milhões da saúde. O problema do brasileiro é justamente esse: relativizar corrupção, relativizar fraudes. Então, existe o roubo menor e o roubo maior, corrupção menor, corrupção maior. E aí, no final das contas, o que a gente tem? Os escândalos que a gente vê hoje no Brasil. Entende? Tem uma história muito curiosa, um amigo meu que foi para a Itália. Ele foi uma dessas ilhas paradisíacas da Itália, e ele foi à praia, né, com um amigo italiano, e aí, né, num dado momento, eles, né, foram tomar banho. Aí ele falou pro italiano, ó, pode ir lá tomar banho que eu fico aqui vigiando a bolsa e as coisas. Aí o italiano falou, não, pode largar aí no chão, vão lá. Não, eu fico aqui, você vai, toma banho, depois eu vou e tomo banho. Não, que nada, dá nada não, pode deixar aí, ninguém... Mas ninguém vai roubar? O brasileiro perguntou, né? E aí o italiano falou, mas por que alguém roubaria? Entende isso? Por que alguém roubaria? Faz isso no Brasil, deixa as coisas ali, né? Carteira, celular, no montinho ali na areia e vai tomar banho. Quando você voltar, é capaz de não ter nem areia. Aí eles levaram até a areia embora, né? Por que isso acontece, gente? Justamente porque o brasileiro tem esse mal de relativizar achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, mais ou menos essa ideia, né? E o Protágoras de Abdera partiu desse princípio de que tudo é relativo, tá? Tudo é relativo. Então, para fazer frente aos sofistas, é que vem Sócrates. Sócrates, o cara que vai bater de frente com esses sofistas que são professores e que cobram para ensinar. Eles cobravam para ensinar e falar em público, tudo bem? Vamos lá, galera. Dúvidas dos sofistas? Tudo certo. Uhum. E aí, olha que interessante, galera. Até então, quem dominava a política em Atenas eram os eupátridas. Vocês já estudaram lá na Grécia Antiga com o professor Bruno Bagunça, né? Os eupátridas, pátridas nascidos, bem-nascidos, eles são a aristocracia ateniense. Então, eles nasceram em berço de ouro, eles são os herdeiros do direito à participação da cidadania, à participação política, porque eles têm o sangue eupátrida. Os georgóis e os demiurgos, eles não tinham ascensão política, eles não tinham direitos políticos. Por quê? Porque não tinham o sangue de um eupátrida. E aí, eles podiam aprender a falar bem, podiam aprender a ser bons oradores com os sofistas. E os georgóis e demiurgos, pequenos comerciantes e pequenos proprietários e comerciantes, começaram a contratar os trabalhos desses sofistas para ensiná-los a falar em público. E isso gerou uma revolução na polis, porque a partir desse momento, simples comerciantes falavam bem em público. Pequenos proprietários de terra destruíam no debate. E aí, consequentemente, a participação política, houve uma, digamos assim, uma expansão na participação política. Bem? Hoje, no Brasil, um dos melhores sofistas no campo político, que eu considero particularmente, é esse menino Ciro Gomes. Ciro Gomes é um sofista por excelência. Ele tem uma oratória, uma retórica excepcional. Ele destrói os oponentes no debate, com certeza. Por quê? Porque domina técnicas de oratória, domina técnicas de falar em público, tá? O Ciro Gomes é um exímio sofista, tá? E para fazer frente aos sofistas é que surge Sócrates. E quem é Sócrates, galera? Sócrates é o fundador da filosofia clássica. Ele é o pai fundador da filosofia ocidental. Ele é o pai fundador da ética e da moral.
as bases do pensamento filosófico que temos hoje no mundo é um pensamento socrático, tudo bem? Ele é o cara que nasceu em Atenas, teve uma vida muito pobre, ele não foi aristocrata, ele não foi membro de uma família rica. O pai dele era um escultor, Sofronisco era o pai dele, era um escultor. A mãe, Fenarete, era uma parteira. E ele chegou, inclusive, a lutar na Guerra do Peloponeso. Ele chegou a lutar, foi soldado na Guerra do Peloponeso. E ele foi um homem decisivo para a história da filosofia. Então, ele é o fundador da filosofia clássica, Ele é o pai da filosofia ocidental, pai fundador da filosofia ocidental. A maior parte do modo como pensamos hoje, herdamos de Sócrates, tá? Ele é o pai fundador da filosofia ocidental, pai fundador da ética. Já eu vou explicar o que é ética, tá, galera? E ele é, para muitos filósofos, a encarnação da filosofia. Duas frases são determinantes do pensamento socrático. Só sei que nada sei e o conhece-te a ti mesmo. São duas frases que são determinantes, definidoras do pensamento socrático. E Sócrates, repito, ele é aquilo que os historiadores da filosofia, aquela galera que estuda a história da filosofia, define como a encarnação da filosofia. E por que ele encarna a filosofia? Conta-se, galera, que Querofonte, discípulo de Sócrates, foi até o oráculo da cidade de Delfos. O oráculo era uma mulher, uma menina virgem entre os seus 12 e 21 anos de idade, que, sob efeito de drogas alucinógenas, ela tinha sonhos, visões e previa o futuro. E o oráculo da cidade de Delfos era o mais famoso de todos, era Sibila. E Querofonte foi e perguntou ao oráculo quem era o homem mais inteligente do mundo. E o oráculo disse, olha, não é Sócrates. E aí Querofonte voltou desesperado para Atenas e falou para Sócrates, Sócrates, o oráculo falou que você não é o cara mais inteligente do mundo. E aí, o Sócrates teria dito, olha, só sei que nada sei. E há uma outra versão dessa história que diz que Sócrates esteve no oráculo de Delfos. Por que eu falo outra versão? Porque Sócrates não deixou absolutamente nada escrito, galera. E por isso que muitos dizem que Sócrates nunca existiu. Porque basicamente tudo que sabemos de Sócrates foi escrito pelo seu maior discípulo, Platão. Então, alguns defendem a tese de que Sócrates, na verdade, foi um personagem que Platão inventou. Eu, particularmente, por tudo que eu já estudei, eu acho que sim, Sócrates existiu, mesmo não tendo deixado nada escrito. Não só ele existiu, como existem fontes documentais diferentes, de autores diferentes, relatando o mesmo personagem. Seria impossível que isso acontecesse, né? Enfim, o fato é que Sócrates também teria visitado o oráculo de Delfos. E ele ficou extasiado quando ele entrou no templo de Apolo, onde ficava o oráculo de Delfos. Estava escrito lá assim, ó, Temet nos significa conhece-te a ti mesmo. E aí ele começou a se dedicar à filosofia, ele se propôs a buscar a verdade. Enquanto os sofistas não acreditavam na verdade, Sócrates começou a buscar a verdade. E ele realizou aquilo que ficou conhecido como a pesquisa socrática. Sócrates viajou às polis gregas. Ele foi em busca dos homens mais sábios da Grécia Antiga. Conversou com os pensadores, com os sofistas, com os filósofos, e todos eles diziam, eu sei mesmo, eu domino, isso aqui que eu sei mesmo, isso aqui eu sou autoridade. Os caras batiam no peito e diziam que sabiam mesmo. E aí Sócrates, no fim, chegou a uma conclusão, de que a cada novo conhecimento, uma nova ignorância surgia. Portanto, só sei que nada sei. Olha isso que interessante. A cada novo conhecimento obtido, uma nova ignorância surgia. Portanto, só sei que nada sei. Então, só sei que nada sei, conhece a ti mesmo, são duas frases definidoras do pensamento socrático. E por que Sócrates é a encarnação da filosofia, professor? Porque Sócrates encarnou 3 verbos. O verbo questionar é uma postura filosófica, tá? Investigar, mais uma postura filosófica, e criticar. Mas não é
pura e simplesmente investigar, criticar e questionar, por criticar, investigar e investigar. É você fazer isso com caráter, com moral e ética. Tudo isso com moral e ética. Professor, o que é moral, o que é ética? Aqui entramos numa importante contribuição de Sócrates no mundo em que vivemos hoje. Tá? Moral é uma palavra que vem do latim mores, que significa valores. Que tipo de valores, professor? Valores do tipo, do que é certo, eita, e errado, do que é o bem, do que é o mal, do que é o belo e do que é o feio. Esses valores a gente aprende aonde? Com a família, com a igreja, ao longo da nossa vida. A gente vai aprendendo o que é o certo, o errado, o que é o bem e o mal, o que é belo, o que é feio. A gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. E com base nessa moral, nesses valores, tá? Nós vamos tomando as nossas decisões. E aí, nesse momento de tomar as decisões, que entra em cena a ética. A palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter. Faz referência ao caráter de alguém. Esse momento que nosso caráter é colocado à prova é o momento das escolhas, das encruzilhadas das nossas vidas. Então, esses são os momentos de escolhas. Como assim momentos de escolhas, professor? Por exemplo, né? Você bate o sinal da sua aula, recreio, e você encontra R$10 no chão da sala. Você tem que fazer uma escolha ali naquele exato momento. Você sabe o que é o certo a se fazer. Por quê? Porque você foi criado em uma família cristã, aprendeu o que é o certo, aprendeu que não se deve roubar, mas naquele momento, infelizmente, né, você pensou que achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, você pensou em si mesmo e não no próximo que perdeu, que talvez precisasse daquele dinheiro, e você simplesmente pegou o dinheiro para você, e que se dane o outro, né? Então, naquele exato momento que você escolheu, fez a escolha errada, você provou que tipo de caráter você tem. Quer dizer, você provou a falta de caráter, a falta de ética, entende? E importante ainda, galera, é definir o seguinte, é que a moral é particular, mas a ética envolve o comportamento com os outros. É com o comportamento com os outros que eu realmente mostro quem eu sou. Não tem aquele velho ditado que a ocasião faz o ladrão? Não. A ocasião revela a ética do ladrão. A determinada ocasião revelou a ética de alguém. Uma ocasião onde que alguém perdeu R$10, alguém deixou uma carteira no banheiro, um celular em cima da mesa, e aí o celular sumiu, desapareceu, a carteira sumiu. É esse momento que não revela o ladrão, revela a ética daquele indivíduo. Que tipo de caráter ele não tem quando ele rouba, quando ele se faz valer daquilo que não é dele. Ou seja, a moral é particular. Você aprende com a família, escola, igreja, etc, etc. Cada um tem a sua moral, tudo bem? Às vezes é interessante isso. Enquanto uns valoriza, né? Eu, por exemplo, eu valorizo a vida dos animais. Eu amo cachorro, eu acho lindo, maravilhoso, é um animal maravilhoso, um companheiro nato. E há pessoas que odeiam cachorros. Meu vizinho de prédio, por exemplo, odeia cachorro. Ele não gosta de cachorro, é intolerante a cachorro. Para ele, todos os cachorros tinham que morrer. Entende? Então, pessoas de um do lado do outro. Um gosta de cachorro, o outro não gosta. Um valoriza a vida de um animal, o outro não valoriza. Ou seja, valores mudam de pessoa para pessoa. Então, valores são pessoais, enquanto a ética envolve o comportamento em grupo, né? Comportamento ali em sociedade. Então, por que Sócrates ele é a encarnação da filosofia? Porque ele encarnou a postura de questionar, investigar, criticar, que são posturas filosóficas. E tudo isso com base na moral e com base na ética. Coisa que os sofistas não tinham. Os sofistas não tinham moral, não tinham ética, porque eles mentiam, eles distorciam os fatos, eles enganavam. Entende? Vamos lá, galera. Todo mundo entendeu por que Sócrates ele é a encarnação da filosofia? Todo mundo entendeu a diferença entre moral e ética? Tudo certo. E?
Vamos lá, então. Continuando aqui. E aí, galera, a gente vai falar um pouquinho de como que Sócrates criou o seu método de investigação. Aquilo que ele vai chamar de diálogo ou dialética, tá? E aí, galera, só para a gente voltar aqui, essa imagem aqui, ó, tá? Para não deixar ela passar em branco. Porque vira e mexe, provavelmente você já viu essa imagem, que é o Pensador, é uma escultura em bronze de Francisco Auguste Rodin. Essa imagem, constantemente, ela é usada para retratar e personificar a filosofia. É uma estátua de um homem, né, sentado em uma pedra, algo sólido, ou seja, ele está sentado em algo sólido, com o queixo apoiado sobre uma das mãos, como se estivesse imerso em seus pensamentos, em meditação, lutando contra uma poderosa força interna, que é o pensamento, que é a dúvida, que é o problema. Um homem perdido em seus pensamentos. E aí você olha para o corpo dele é muito musculoso, o que sugere uma grande capacidade de ação. Mas ele está preso ali nos pensamentos. É capaz de mover o mundo, mas ele está preso em seus pensamentos. É o famoso Pensador de Auguste Rodin, que é uma imagem épica, muito usual para retratar a filosofia, tá? Enfim, então o Sócrates vai criar um método. Ele vai desenvolver um método conhecido como método socrático, ou diálogo, ou dialética, tá? O que é esse método? Método, professor? É uma técnica de investigação filosófica. É uma técnica de investigação filosófica, que envolve o locutor, eu vou chamar o locutor de professor, e o interlocutor, que é o aluno, o discípulo, tudo bem? Então, o locutor é aquele que educa, né? O professor é aquele que passa o conhecimento, transmite. O interlocutor é o aluno, aquele que recebe. É mais ou menos essa ideia da reflexão, do processo reflexivo através do diálogo, tudo bem? Existe uma parábola chinesa que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim. Dois monges, cada um com uma sacola de um pão. Eles se encontram e um troca o pão com o outro. E ambos vão para casa. Cada um vai para casa com um pão. Agora, se dois monges se encontram e dialogam, eles trocam uma ideia, dialogam, cada um com a sua ideia, eles vão para casa com duas ideias. Olha que interessante isso, tá? Quando você troca ideia com alguém, você aprende, você troca conhecimento com alguém. Essa é a ideia do diálogo, da dialética, do método socrático. Bem? E o método socrático, repito, como técnica de investigação, é um método que consiste em o professor, né, o locutor, conduzir o aluno, né, o interlocutor, a um processo de reflexão. Então, o professor vai conduzir o aluno, o professor consiste em conduzir o discípulo ou aluno a reflexão. Não significa que eu vou ensinar alguma coisa propriamente dito. No máximo que eu vou fazer é ensinar o meu aluno a refletir, ensinar o meu aluno a pensar por si só, entende? Essa é a ideia por detrás do diálogo ou dialética de Sócrates, beleza? E aí, galera, né? Como é que funciona esse processo, professor? Sócrates fazia perguntas simples. Na verdade, Sócrates era mestre em fazer perguntas e ele era imbatível no diálogo. Ninguém conseguia vencer Sócrates. Resumidamente, o método dialético ou diálogo se divide em duas etapas. A primeira etapa é a ironia, também conhecido como eirin, que é perguntar, questionar. Significa perguntar, questionar. Sócrates sempre começava um diálogo fazendo perguntas. Ele, o locutor, faz as perguntas e o interlocutor pensa e dá respostas. Então, o locutor, vou colocar aqui para vocês, ó. O locutor faz as perguntas, o interlocutor pensa e dá as respostas.
Qual é o objetivo desse primeiro momento, professor, do Sócrates fazendo as perguntas? O objetivo nesse primeiro momento é identificar a insuficiência das respostas, os pré-conceitos, os conceitos pré-concebidos, as opiniões subjetivas, as ideias rasas, os pré-julgamentos. Então, o objetivo aqui era, resumidamente, vou colocar aqui, ó, objetivo. Identificar a subjetividade das respostas, os pré-julgamentos, os pré-conceitos, aqueles conceitos pré-concebidos, né? Aquele famoso julgar pela capa, né? Julgar pela aparência, né? As opiniões subjetivas, as ideias rasas, opiniões subjetivas e as ideias rasas. E logo em seguida, o que Sócrates fazia? Ele retomava as perguntas. Mas vamos lá. Muita gente diz que Pelé, Edson Arantes do Nascimento, foi o rei do futebol. O melhor jogador do mundo de todos os tempos. All time. Aí eu começo. Quem te disse? Aí eu vi na TV. Então você nunca o viu jogar? Não, só vídeos e alguns lances dele que ele fez 1000 gols. Né? Quantidade é igual a qualidade? A pessoa vai responder que não. Fazer 1000 gols faz de alguém o melhor jogador do mundo? Provavelmente a pessoa vai dizer que não. Ok? Beleza. O que eu fiz aí? Perguntas. Só ouvindo a resposta. Não comentei nada, não falei absolutamente nada, a não ser fazer uma série de perguntas àquele que considera Pelé o melhor jogador do mundo. Logo em seguida, eu entro na maiêutica. O que é a maiêutica? É o parto do conhecimento. Opa, deixa eu voltar aqui. A maiêutica é o momento do parto do conhecimento. É o momento que o conhecimento vai vir à luz. Lembrando que a mãe de Sócrates, Fenarete, era parteira, né? Daí essa ideia do parto do conhecimento, da maiêutica, tá? E aí, galera, né? Essa parte, esse momento, o Sócrates refaz as perguntas comentando as respostas. É o momento de refazer as perguntas, e comentar as respostas. Esse é o momento da maiêutica, ok? Como assim, professor? Vamos lá, vamos pegar o exemplo que eu citei do próprio Pelé, né? O exemplo do próprio Pelé, né? Você disse que assistiu o Pelé na TV. Deve-se acreditar em tudo que se vê na TV? Olha isso, eu fiz uma pergunta, ok? Eu repeti a pergunta que eu havia feito e refiz com senso de crítica. Então, você nunca viu Pelé jogar. Você também nunca viu Sócrates jogar. Não só Sócrates filósofo, tá? O Sócrates jogador, tá, galera? Que é o Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o famoso doutor Sócrates, como era conhecido na época. Você também nunca viu Maradona jogar, viu? Entende? Posso refazer a pergunta. Se fazer 1000 gols faz de alguém o melhor jogador do mundo, então Ferenc Puskás, jogador húngaro que fez 1176 gols, também era. Túlio Maravilha fez 1001 gols, também é o melhor jogador do mundo, segundo Túlio, né? Segundo Túlio Maravilha. Então, eu vou refazer as perguntas, comentando e perguntando ao mesmo tempo. É pergunta atrás de pergunta, levando o cara à reflexão, refletir. Entende? É nisso que consiste o método socrático. Fazer perguntas, logo em seguida refazer as mesmas perguntas comentando. E ao fazer o comentário, eu levo o interlocutor, né, a um processo reflexivo, entende? Por exemplo, é muito comum que a pessoa, né, critique o marxismo, né, o comunismo, é muito comum as pessoas fazerem isso. Que nada, o comunismo acabou com o país. Eu falei, é mesmo? Qual livro mesmo você leu de Marx? É uma pergunta simples, mas que leva a pessoa mesmo, eu não li nada de Marx, né? Como é que eu sei, então, que o comunismo... O que é comunismo? Posso repetir, o que é o comunismo, então? Já que você nunca leu nada de Marx, o que é o comunismo? Aí, né? Entende? A pessoa começa a coçar a cabeça assim, mas como tipo, né? Porque o método socrático, gente, ele funciona em vários momentos. É muito comum que
né, quando eu dou aula de história, que eu trato de reformas protestantes, que alunos ateus, que não acreditam em Deus, né, o ateísmo, eles falam coisas do tipo, tá vendo, professor? Por isso que eu não acredito em Deus. Por causa de Deus, mulheres foram queimadas na Idade Média. Por causa de Deus, pessoas foram perseguidas. Por causa de Deus, a ciência foi atrasada. Por causa de Deus, tudo é por causa de Deus. E aí, geralmente, eu pergunto, ora, mas você não acredita em Deus? Ele diz, não acredito em Deus. Então, por que você está colocando a culpa em Deus, se você não acredita nele? Entende isso? Por que você está colocando a culpa em alguém que não existe, já que você não acredita nesse alguém? Isso é um método socrático. E aí o aluno, às vezes, coça a cabeça. É mesmo, né? Por que eu estou fazendo isso? Né? Ou, às vezes, enfia a cabeça dentro né? Ou não, às vezes, dá as costas e vai embora e não está nem aí. Né? Enfim. Né? Então, o método socrático é um método eficiente no diálogo, no debate, na discussão. É um método necessário para mostrar ao outro a insuficiência da resposta, os pré-julgamentos, os pré-conceitos, as opiniões subjetivas, as ideias rasas, tá? Esse é o famoso método socrático, que é um processo refletivo. Qual é o nome desse método, professor? Diálogo ou dialética? Tudo bem? Vamos lá, galera. Perguntas? Dúvidas? Tudo certo. Tudo certo? Então, galera, a gente fecha redondinha a nossa aula aqui hoje. Semana que vem, a gente volta, então, continuando Sócrates e vamos entrar em Platão. Tudo bem? Meninos, muito obrigado pela atenção de vocês. Foco nos estudos aí, dedicação, empenho sempre, que o sucesso vai ser o mero detalhe, tá? Tchau, galera. Boa noite. Bom descanso. Obrigada a você, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.